Olá! Uma pesquisa feita o ano passado em São Paulo revelou uma estatística preocupante. Mais da metade das adolescentes tem propensão a desenvolver algum tipo de transtorno alimentar. A vontade de ficar magra, somada à insatisfação com a própria imagem, dão brecha para duas doenças, a anorexia e a bulimia. Só para se ter uma ideia, a cada 2 dias, uma pessoa é internada no estado por conta dessas doenças. E a taxa de mortalidade é alta, entre 15% e 20%. No ponto de encontro deste sábado, o problema dos transtornos alimentares. Um transtorno alimentar, ele rouba a vida da pessoa. A história de quem luta contra a anorexia. Dos 13 aos 16 anos, eu acho que eu devo ter perdido uns 15 quilos. O menor peso que eu cheguei foi 42. Foi quando eu cheguei no ambulatório. E qual que era a sua meta? Minha meta era 37. E o exemplo de quem viveu 15 anos com a bulimia e hoje vê o corpo de outra forma. Eu entendi finalmente que eu tinha que tirar o foco do corpo e que não era por aí. É agora no Ponto de Encontro. Estimativas apontam que 70 milhões de pessoas no mundo sofram com distúrbios alimentares, uma doença silenciosa que faz milhares de vítimas todos os anos. Elas são reféns da balança e do espelho, que nunca mostram um reflexo verdadeiro do próprio corpo. Transtorno alimentar é uma doença que está enquadrada dentro dos distúrbios psiquiátricos e dentro desses ele é o transtorno que mais mata. Em primeiro lugar, você tem que ter uma predisposição genética hereditária. E depois, esse seria como se fosse a bala dentro do revólver. E o meio ambiente, o temperamento, as situações que a pessoa passa, é o que puxa, vão ser os fatores que vão puxar o gatilho. Transtornos alimentares são perturbações da alimentação que provocam um sofrimento na pessoa. Tem uma relação com a quantidade de absorção maior ou menor. As causas geralmente são multifatoriais. Com relação aos transtornos da alimentação, a gente tem a genética como algo bastante importante e, às vezes, algumas questões de personalidade, pessoas que têm uma tendência para um controle muito grande das situações e da vida e, às vezes, alguns traumas infantis, como bullying, alguns distúrbios na alimentação também na infância podem colaborar para o desenvolvimento do transtorno. O contexto principal é o contexto familiar. Então, assim, às vezes a menina é um pouco obesa, eu falo menina porque é onde a ocorrência maior dos transtornos é no sexo feminino, embora o sexo masculino possa acontecer também, mas a ocorrência maior é no sexo feminino. Então, às vezes a menina se sente um pouquinho acima do peso e ela vai tentar fazer um regime. E aí tem um comentário, por exemplo, numa reunião de família. Nossa, como você está gordinha. Ou nossa, você está magra demais, né? Então, assim, a estrutura familiar acaba contribuindo para que o transtorno alimentar se instale, seja por incentivo a uma dieta, a uma alimentação para redução de peso, seja, às vezes, por um relacionamento familiar desestruturado. E na adolescência, por conta de todas as mudanças que acontecem, tanto físicas quanto psicológicas, comportamentais, é um momento onde esse fator ambiental ele pode estar mais presente e aparecer uma maior incidência dos casos. Um dos distúrbios alimentares mais comuns é a anorexia. Ela atinge cerca de 1% da população feminina do mundo e começa a se manifestar justamente nessa fase, dos 12 aos 18 anos. Nossa equipe foi conhecer quem enfrenta esse problema e tenta manter uma relação equilibrada com a comida. Acompanhe. O perfil falso na rede social conta uma parte da história de quem há pouco tempo queria esconder a verdadeira identidade. Hoje, aos 20 anos, Bruna resolveu se assumir do jeito que é. O motivo do esconderijo é o mesmo de vários adolescentes no Brasil. É o transtorno alimentar, que ocorre principalmente no público feminino. Segundo a Secretaria da Saúde de São Paulo, 77% das jovens no estado apresentam propensão a desenvolver algum tipo de distúrbio alimentar. Fomos à casa da jovem que sofreu com a anorexia por 3 anos.
Fotos antigas mostram o resultado das dietas que incluíam dias inteiros à base de água. Com 1,70 m de altura, a garota chegou a pesar 42 quilos. Um dos motivos que me levou a começar a fazer dieta foi que eu sofria bullying, né? Na escola, na segunda série, terceira, eu era bem novinha. Na infância, eu sempre fui muito gordinha. Então, aí eu comecei a ser zoada, as crianças me batiam. Aí depois eu troquei de escola na quinta série, que aí eu fui pra onde eu comecei. E aí lá eu continuaram as zoações, continuei apanhando, até que eu falei que não dava mais. Essa era a sua meta? Essa era a minha meta, era como eu queria ficar. E por quê? Isso você realmente achava bonito? Sim, pra mim isso era perfeição. Era a perfeição. Por causa dos ossos, da costela, sabe? Conseguir ver os ossos, pra mim era perfeito. Entendi. E aqui a gente consegue perceber que várias outras meninas estão te incentivando. Incentivavam a conseguir a meta. Pra elas também era uma perfeição isso. Então quer dizer, elas também provavelmente estão precisando de uma ajuda. Sim, com certeza. Pelas redes sociais, outras garotas buscam incentivo para esse tipo de prática. Nossa equipe entrou em um grupo de WhatsApp, do qual fazem parte cerca de 20 pessoas. Ele recebe o nome de Ana e Mia, que faz alusão aos transtornos da anorexia e da bulimia. Nesta mensagem, uma participante compartilha uma dieta para perda de peso. Nesta outra, as meninas comentam sobre o chamado NF, isto é, passar o dia todo sem comer. E agora eu vou mostrar um desses grupos do WhatsApp aqui para a Bruna, ela que me disse que foi incentivada em vários momentos por algumas meninas nas redes sociais, ainda nem tinha migrado para o WhatsApp, né? Mas o que você sente então vendo aqui por WhatsApp, sabendo que isso está se estendendo de alguma forma para outras mídias? O que você sente vendo isso, Bruna? Olha, me dá até um pouco de medo, porque na minha época eu só tinha blog e Facebook, agora eu tô vendo que tá evoluindo, e é muito perigoso isso. Antes de iniciar um tratamento, Bruna chegou a se cortar como forma de punição e também para amenizar as dores emocionais. Na verdade, quem procurou ajuda foi a minha mãe, e foi por causa dos meus cortes. Eu me cortava muito, tinha época que eu me cortava todo dia, porque eu sentia uma dor muito grande, eu não sabia de onde vinha, e eu me cortava para aliviar. E eram em lugares que eu escondia, no braço, na perna, então eu sempre tava de manga comprida. Mas teve um dia que tava muito calor e eu coloquei um shorts comprido. Aí no jeito que eu fui sentar, o short subiu e minha mãe viu os cortes. E ela perguntou o que tinha acontecido. E aí eu resolvi contar pra ela. Eu falei que eu tinha feito os cortes, que eu não tava me sentindo bem. Aí ela procurou ajuda. Mas até então a anorexia não tinha entrado na conversa, eu nem sabia. E aí quando eu fui no psicólogo, lá eu fui diagnosticada com anorexia. Aí ela me encaminhou pro ambulatório, pro Jeta. Mas assim, quando eu recebi o diagnóstico eu não acreditei. Porque pra mim eu tava muito gorda pra ter anorexia. Não era possível. Com 42? Com 42. Eu tava muito gorda, não tinha como eu ter anorexia. E que dica, né, que mensagem você deixaria para outras meninas que passam por essa situação? A gente acompanhou grupos também durante esse período para ver e a gente sabe que de fato eles existem. O que você diria, né, para essas meninas? Não vale a pena de fato, né? Isso traz muito sofrimento, como você disse. O que você diria? Eu diria que ninguém merece passar por isso. É uma dor muito grande para si mesmo, para a família. Quando você para ver em volta, todo mundo sofrendo por sua causa. E quando você tá nessa doença, parece que você tá no fundo do poço, que ninguém se importa com você. Mas não é verdade, existem pessoas que se importam. Eu acho que é importante procurar ajuda. E eu acho que é importante também a família perceber isso. Porque, como eu disse, a pessoa aceitar que tá doente é difícil. Então tem que ter apoio da família, dos amigos. Na anorexia, se observa um emagrecimento muito grande, né? Aí que a pessoa, geralmente a adolescente, não come junto com os pais, às vezes logo depois de se alimentar ela vai ao banheiro, tanto na anorexia quanto na bulimia pode ter esse vômito, né, que a pessoa muitas vezes fica uma especialista em vomitar com facilidade o que comeu depois, né? Então,
E isso acho que é o mais importante, acho que no caso da anorexia, é o emagrecimento. Na anorexia, o que acontece? Um emagrecimento extremo, uma recusa por comer, ou muitas vezes também começa a disfarçar. A pessoa é convidada para sair, ou vamos comer, ela fala, eu já comi, eu tô com dor de estômago, eu não tô comendo esse tipo de coisa. Começa a ter um isolamento social e tem a distorção da imagem corporal. A pessoa tá magra, evidentemente magra, e ela sempre tem aquele questionamento para as outras pessoas. Você acha que eu tô gorda? Eu tô gorda com essa roupa? Nossa, eu tô enorme com isso. A vida da pessoa vira só falar de alimento, só falar de regime, só falar de dieta. Então, assim, a família tem que ficar atenta a essa questão, mas é importante que a família também não fique pressionando. Olha, você tem que se alimentar correto, você tem que comer certo alimento, né, certa quantidade. Isso é importante para a família não fazer. Se for um caso leve, você pode até conversar, orientar, tentar ver o que está acontecendo, mas geralmente nos casos mais graves, a questão da orientação e da negociação não funciona. Você precisa, é comum estar lidando com a paciente anoréxica, ela tenta negociar com você, não, eu só vou fazer mais uma dietinha, que depois eu vou comer melhor, tal. Geralmente isso não funciona. Diante de um quadro de anorexia nervosa que a pessoa está definhando na tua frente, ela deve ter um tratamento multidisciplinar com psicólogo, nutricionista, psiquiatra, especialistas que trabalham com família, assistentes sociais. O tratamento é sempre multidisciplinar, então envolve geralmente psiquiatra, nutricionista e psicólogo. Uma equipe multidisciplinar sempre funciona melhor. Então, o tratamento para anorexia, para bulimia é sempre esse. Então, tem uma terapia nutricional, a terapia que geralmente é a linha cognitivo-comportamental, que é o que a gente mais usa em transtornos alimentares. E o psiquiatra, ele entra porque muitas vezes a gente tem a comorbidade, que é algum também transtorno associado. Então, quais são os mais comuns? A depressão, muitas vezes transtorno bipolar, um transtorno de ansiedade. E para tratar o próprio transtorno alimentar também, a depressão geralmente está presente ali. O tratamento é um pilar, ele consiste da avaliação nutricional, avaliação médica e avaliação psicológica psiquiátrica. Esse pilar é que compõe a abordagem que vai dar certo para aquele tipo de paciente. Não existe um tratamento definitivo igual para todos os transtornos. Existe uma abordagem que pode dar certo para cada paciente, mas ela tem que envolver esses 3 profissionais no mínimo. Em relação à alimentação, é muito importante porque essa pessoa está desnutrida. Então, a nutrição desse corpo, dessa paciente, vai ajudar até os outros parâmetros laboratoriais e clínicos, enfim, de tratamento. Outro transtorno muito comum é a bulimia, que segundo a OMS pode atingir até 5% das mulheres no mundo. Uma delas é a Miriam, que dividiu mais de uma década da própria vida com a doença. Acompanhe. Como vimos, a internet é utilizada muitas vezes como incentivadora para os distúrbios alimentares. Mas nela também é possível encontrar bons exemplos. E foi assim que conhecemos a Miriam. A jornalista lutou durante 15 anos contra a bulimia e hoje usa as redes sociais para ajudar as pessoas que sofrem com a doença. Viemos aqui para São Paulo para conhecer um pouco mais a história dela. Vamos lá? Oi, Miriam, tudo bem? Tudo bom, e você? Prazer. Bem-vinda. Muito obrigada por nos receber. Tá pronta para contar sua história? Tô pronta, obrigada a vocês pelo convite, vamos embora. Legal, vamos lá. Então, Miriam, como que foi que você começou realmente com o quadro da bulimia? Bom, eu era bem novinha, né? Eu tive, na verdade, um histórico de participar de concurso de beleza quando eu era criança, né? Dos 5 aos 12 foi. Então, eu acho que essa fase já trouxe uma importância para essa questão da aparência, né? Já foi fixando ali que ser bonito era mais importante que tudo, afinal, estava competindo, né? Só pela aparência e tal.
E aí, na verdade, nesse momento se juntaram vários fatores, assim, vindo com essa cabeça. A minha mãe, o comportamento da minha mãe e das mulheres da minha família, que era de fazer dieta o tempo inteiro, né, de falar o tempo inteiro, meu braço gordinho, porque não sei o quê, tem que emagrecer e tal. Nesse momento, eu tava na pré-adolescência, eu engordei 2 quilinhos, assim, mas 2 quilinhos de 44 para 46 quilos, quase nada. Mas aí, juntando tudo isso, eu comecei a achar, nossa, mas agora então meu braço tá gordo, né? Porque eu descobri pela balança dela em casa que eu tinha engordado esses 2 quilinhos e aí comecei a reparar. Meu braço tá gordo, é porque minha barriga também, não sei o que lá, porque engordar não tá certo. Engordar na nossa sociedade é o contrário de ser bonito, né? É bem conectar, a magreza é conectada a valor, a beleza, a sucesso, e a gordura é o contrário. Então, com todos esses fatores, nesse momento ainda aconteceu uma gota d'água aí, que foi uma revista que eu tinha, que chegou em casa com uma capa sobre bulimia. Então, eu li essa revista, contava a história de um garoto que quase tinha morrido, uma história terrível. Mas o que eu tirei daí? Falei, nossa, nunca tinha pensado nisso. Se eu vomitar, então eu posso comer o que eu quiser. Foi a partir desse momento que Miriam desenvolveu a compulsão alimentar. Ela chegava a vomitar até 8 vezes por dia e por um bom tempo conseguiu esconder o problema da família e dos amigos. Como que era essa situação? Como que você realmente agia? O momento de compulsão pra mim, por exemplo, quando eu vivia sozinha ou quando eu tava sozinha aqui, é de pegar tudo que eu quisesse comer e eu trazia tudo pra frente da TV e ficava assim, 20 minutos, sem parar. Mas comendo de uma forma tão automática que às vezes eu pegava um pacote que eu achava que ainda tinha e não tinha mais nada. Eu falava, nossa, que hora que acabou que eu nem vi, sabe? Que era pra você, é um momento realmente que parece que a vida fica suspensa, assim. Você não lembra de nada, não lembra de... E uma frase que eu repetia muito pra mim, e depois eu também, conversando com outras meninas, eu vi que muitas pessoas que têm esse comportamento fazem isso. Eu repetia o tempo todo, tipo, não importa, não quero saber. Eu ficava tentando esquecer o que estava acontecendo, esquecer o mundo, assim, era só aquilo naquele momento. E depois vinha a parte ruim, mas que também eu já estava tão acostumada que não me causava tanta culpa, na verdade. O processo para aceitar o tratamento contra a doença e finalmente fazer as pazes com o espelho foi longo e doloroso. Eu decidi aceitar ajuda porque já não estava legal pra mim. Eu comecei a ficar doente, então eu emagreci desses 46 que eu tava, eu fui pros 38 em 1 ano e meio, mais ou menos. E aí começaram todos os problemas, né? Fiquei anêmica, caiu mais da metade do meu cabelo. Então, fiquei com o corpo bem infantilizado. Fiquei sem menstruar 2 anos. Como eu falei, eu ficava o tempo todo falando, não importa, eu queria nem pensar no que estava acontecendo e não pensava realmente. Então, quando eu comecei a pensar na análise, eu comecei a ver que eu terminava um episódio de compulsão igual ou pior como eu estava me sentindo antes. E aí você começa a ver que realmente não tem sentido, porque daí você sai daquilo com dor, né? E tinha dor no maxilar, tinha inchaço, inflamava. E aí tinha dor de cabeça, tinha problema digestivo. Um monte de problemas que eram problemas a mais, porque aquilo que eu estava sentindo quando eu comecei a compulsão não tinha passado. E aí, nesse raciocínio, você começa a ficar com preguiça. Foi assim que aconteceu comigo, eu comecei a ficar com preguiça de passar por tudo aquilo. Hoje, ela não tem medo de usar as roupas que tem vontade e nem de expor o corpo que tem. Falar sobre sua história de luta e superação contra a bulimia a ajudou muito durante o tratamento e ficou conhecida nas redes sociais. Com fotos e palavras de incentivo, Miriam vem ajudando milhares de pessoas a resgatar algo que por muito tempo ela se viu sem, a autoestima. Enquanto a gente não tira o foco do corpo, a gente vai viver pro resto da vida focado e colocando todas as nossas energias, nosso dinheiro, nosso tempo em deixar esse corpo perfeito, né? Que, na verdade, se ele funciona e se ele serve para você viver e fazer tudo o que você quer fazer, ele já é perfeito, né? Esse perfeito que a gente vê é um perfeito criado para vender e não pra gente ser feliz. Na bulimia, o que caracteriza? Crises de compulsão, onde a pessoa vai comer muito mais do que ela come, coisas do tipo ingerir 6.000, 8.000, 10.000 calorias em questão de poucas horas. Ela come mais rápido do que o normal, ela come escondido. Geralmente ela vai comer alimentos que ela não come nas refeições normais, na frente dos outros.
E depois vem um comportamento compensatório, que pode ser o quê? O vomitar, porque às vezes as pessoas pensam o seguinte: bulimia é quando a pessoa come e vomita. Não, tem muita gente que tem crise de compulsão, no outro dia faz jejum, ou faz exercício exagerado, ou toma laxantes, diuréticos, então não é necessariamente o vomitar, mas é ter crises compulsivas seguida por comportamentos compensatórios. A sociedade cobra muito, principalmente os adolescentes, mas e as mulheres, né? Em qualquer fase da vida você tem que estar sempre bem, maquiada, magra, com o cabelo escovado, com os filhos em ordem, com a casa, o trabalho, é muita coisa para administrar. Então, essa parte da estrutura física é mais sensível, porque daí você faz uma dieta, toma medicação e você consegue emagrecer. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a cobrança da sociedade, né? Eu acho que a gente tem que estar mais bem estruturado para pensar, não, eu não preciso ser magra esquelética. Por saúde, eu tenho que ter um peso que cabe no meu corpo, um índice de massa corporal aceitável para a minha idade, para a minha altura. Então, eu acho que a sociedade tem que cobrar mais isso, um peso ideal, saudável, uma alimentação saudável. As indústrias, a mídia, a própria família e a própria pessoa, né? Então, assim, deixar de se cobrar também muito por conta disso. Então, qual é a grande questão? Muitas vezes começa com uma dieta e aí todo mundo apoia, porque ou aquela criança, ou aquela adolescente, ou aquela mulher, ela tá mais gordinha, então todo mundo vai falar que bom, você vai fazer uma dieta, vai comer de uma maneira mais saudável, né? Só que, qual é a grande diferença, né? Uma dieta, ela tem um tempo, ela vai terminar em algum ponto. E ela não vai ter outros comportamentos associados. E num transtorno alimentar, sim. Mas geralmente começa com dietas. E até esse fator da pessoa falar, vou comer de uma maneira mais saudável, todo mundo apoia. Então, às vezes, demora um pouco para perceber a diferença entre uma dieta, que vai me tornar mais magra ou mais saudável, ambos, ou um transtorno alimentar, que é uma doença. Um transtorno alimentar, ele rouba a vida da pessoa. Embora tenha até aquelas questões, né, de grupos que chamavam anorexia de Ana, bulimia de Mia, como se fosse uma amiga. E existe muito isso com o paciente. É como se ele se livrasse da doença, ele se livrasse de alguém que está ajudando ali na vida dele, de um grande amigo. Mas é pensar, anorexia, bulimia, elas não ajudam em nada. Elas são doenças que matam e que roubam a vida da pessoa. Então, que por mais difícil que seja, que ela procure, porque sempre tem algum outro método que ela pode ficar bem com ela mesma e não pagar o preço tão alto que ela paga por um transtorno alimentar. E se você sofre com transtornos alimentares, aqui na tela você encontra locais onde pedir ajuda. Essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até sábado que vem. Tchau, tchau! Fala pessoal, eu aqui de novo do Shopping Iguatemi, mas dessa vez quase a caráter das cores do Universo PUC Campinas. Mas essa não é a única diferença não, o evento que vai até o dia 24 de setembro mudou de espaço, o ambiente agora é mais amplo e fica bem ao lado da praça de eventos no 3º piso. Agora com a GoPro eu vou mostrar para vocês o novo local. Partiu! Uma novidade é a instalação de telas touchscreen específicas para cada área do conhecimento. Mesmo assim, a programação de palestras com professores de todos os cursos da universidade continua disponível diariamente para quem ainda tem dúvidas sobre qual carreira seguir. Além das visitas individuais, você pode vir também em grupo, como numa excursão de escola, por exemplo. Foi o que fizeram a Milena, que está aqui do meu lado, e também o Stefano, eles que são estudantes do ensino médio. Milena, vou começar perguntando para você, então, o que te motivou a vir hoje aqui no Universo PUC Campinas? Eu acho que, como eu estou no ensino médio e também meus colegas estão, acho que é muito importante a gente saber um pouco mais, não só da área que você quer ou está decidido ou não. Acho que isso possibilita você descobrir novas áreas, nova aptidão, né? O que você te dá mais interesse. E acho que isso pode concluir, finalmente, né? O que você quer decidir pro resto da sua vida. Você, Stefano, o que você achou até o momento? Você tirou algumas dúvidas ali com o profissional? O que você achou? Sim, eu consegui esclarecer bastante
as dúvidas. Eu achei bem interessante essa aula que ela deu pra gente. Eu consegui ter uma visão maior. Antes eu não tinha, basicamente eu não tinha nada em mente. Agora eu tenho mais ou menos assim, uma linha e eu gostei bastante. Eu achei bem interessante isso. Você já sabe qual carreira vai seguir? Alguma coisa relacionada com comunicação. E uma pergunta muito frequente dos visitantes: eu consigo fazer inscrição para o vestibular da PUC Campinas no local do evento? Sim, você consegue. Então, Gabriela, me explica uma coisa: o que as pessoas precisam para poder realizar a inscrição aqui no local do evento? É necessário que o candidato traga o CPF e o RG para preenchimento dos dados pessoais e também que ele tenha ciência dos 2 cursos que ele deseja, né, como primeira e segunda opção. Em relação à forma de pagamento, ele precisa fazer na hora? Como é que é isso? Ele pode preencher os dados do cartão, pagar pelo cartão de crédito normalmente, ou ele recebe o boleto no e-mail para fazer o pagamento em casa. Aqui a gente não recebe nenhum pagamento. Forma, vocês já dão algumas informações para ele a respeito do vestibular aqui mesmo. Sim, exatamente. Tanto que cursos como Arquitetura, Urbanismo e Direito têm a prova específica na sexta-feira, no dia 20 de outubro, e a prova geral de todos os outros cursos é no dia 21, no sábado. Entendi. Além disso, eles também podem realizar a inscrição pelo portal da universidade. Sim, exatamente. No portal da universidade.